Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, irmã, e que Deus possa falar muito contigo. Essa noite nós estaremos nos reunindo desta forma, que tem sido corriqueira nesse nosso tempo, mas eu convido você aí na sua casa, se possível, que você possa estar com a sua família, que você possa se prostrar aos pés da cruz, que você possa buscar Jesus, que Ele possa falar ao teu coração muito, 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 e que você transmita o amor de Deus para todas as pessoas. Esse culto de louvor e adoração, esse momento tão especial que temos, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração juntamente comigo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Tu és fiel, Tu és justo, Tu és verdadeiro. Tu és aquele que se faz presente no meio do Teu povo. Tu és aquele que é. Tu és aquele que está. Amo o Senhor. Amamos o Senhor. Um dia nós nos entregamos a Ti. Um dia nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor nos amou de tal forma que não podemos ficar sem o Senhor. O Senhor nos convence. E aqui eu peço pelos nossos pecados que o Senhor possa nos perdoar. Erramos, Pai. Quantas vezes erramos? Quantas vezes colocamos o nosso eu na frente e nos esquecemos do Senhor? Quantas vezes nos esquecemos de Te louvar? Quantas vezes nos esquecemos de Te buscar? Quantas vezes? Mas eu peço ao Senhor, coloca em nosso coração amor. Coloca no nosso coração a adoração correta, a oração sincera, a oração de todo o coração a Ti. Visita os meus irmãos. Eu não sei como eles estão agora. Talvez ansiosos, angustiados. Talvez em alguma situação complicada. Mas eu peço que o Senhor os visite, os guarde e que eles sintam a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o teu coração. A dor e a tristeza lavada
nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Glórias a ti, Jesus. Vem, tome conta da nossa vida. Existem, Pai, pessoas que estão assistindo agora esse culto, que estão louvando a Ti. Eu peço que o Senhor visite, que o Senhor cure, que pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, haja conversão nesse momento. Haja restauração nesse momento, que vidas te recebam, que vidas sejam salvas, e que nós, Pai, o teu corpo, que está espalhado por toda a face da terra, entoe louvores ao único, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
aos teus pés. É a tua voz que queremos ouvir, Senhor. É somente a tua voz, a voz do nosso Salvador, que nos chama pelo nome, que nos levanta, que nos guia e que nos faz prosseguir. Em teu nome que nós oramos, adoramos Jesus Cristo, o príncipe da paz. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro, ou seja, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 9 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, meus queridos. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disto, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar? Senhor Deus, é muito bom estar aqui, é muito bom ler a Tua palavra, é muito bom ver que a Sua palavra é tão rica, verdadeira, fiel a Ti. E nesse instante, Pai, eu peço que o Senhor continue a falar, continue a fazer maravilhas, continue a fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida dos meus irmãos. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem estado presente, o Senhor é presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é herança. Quando nós olhamos para essa palavra, logo nos vem as pessoas que podem deixar algo para nós. E normalmente quem deixa uma herança para o filho ou filha são os pais. Eles batalham um período da sua vida, ou a vida toda, conquistam algumas coisas, e aí eles acabam deixando uma herança para os seus filhos. O interessante é que a herança, ela não é trabalhada pelos filhos, ela é dada e trabalhada pelos pais. A herança em si, ela é dada aos filhos ou em um testamento que é deixado por alguém a outrem. E quando nós olhamos para a herança, nós não podemos deixar de falar da herança que Deus nos deixou como cordeiros de Cristo aqui na terra. Herança essa que nós já vivemos, o amor, a presença, a comunhão, a simplicidade da vida, a humildade, aqui na terra. O interessante é que o livro de Colossenses, diferente que muitos falam,
ele não é um resumo do livro de Éfesos ou a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela fala sobre, e o tema principal é a eclesiologia, ou seja, a igreja. Já a carta aos Colossenses, ela é cristológica. Ela fala de Cristo. Ela tem como cerne da mensagem o Cristo ressuscitado. O Cristo que habitou entre nós, que se fez carne. O Verbo que esteve aqui conosco. Isso para combater algumas heresias que estavam entrando nesta igreja. Quando nós olhamos para esta igreja que está nascendo, nós vemos que não foi Paulo que a plantou, mas sim Epáfras. Um homem que viu a mensagem e ouviu a mensagem do Evangelho quando Paulo estava em Éfeso, provavelmente, e plantou essa igreja. Esse servo do Senhor falava do amor de Deus, falava do Evangelho, mas havia um grupo de pessoas, um grupo de gnósticos que estavam ali, estavam tentando tirar do centro o Jesus Nazareno. E para que os irmãos saibam, se vocês já não sabem, eu gostaria de falar um pouquinho do gnosticismo. O gnosticismo está enraizado na filosofia platônica, que é do dualismo, que é da carne, espírito, corpo, espírito. O corpo é mau, o espírito é bom. E eles falavam que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque se ele veio e se ele era Deus, ele não poderia ser carne, porque a carne é má. Porque a carne segura o espírito, ela prende o que é bom. Porém, nós, da mesma forma que Paulo escreve aqui aos Colossenses, nós vemos que João, no seu evangelho, ele começa. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vemos que era uma heresia que estava se aproximando, mas que logo foi combatida, que logo foi tirada da comunidade. E Paulo escreve a essa comunidade com muito amor. Ele se apresenta como apóstolo, não apóstolo dado pelos homens, mas pelo Senhor, pela vontade do Senhor. Ele não deixa de falar de um grande amigo chamado Timóteo que estava com ele. Ele não deixa de falar que essa carta estava sendo endereçada aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Ele fala de esperança, ele fala que o Evangelho chegou até eles e que estava sendo espalhado no mundo. Paulo fala de Epáfras, um conservo. E aqui Paulo, o que é lindo é que ele se coloca na mesma posição de Epáfras. Ele poderia muito bem se colocar acima, falando que ele tinha dado, que ele tinha feito, mas não. Conservo quer dizer, são iguais, servos de Cristo Jesus. E ele fala a essa comunidade que desde que ele ficou sabendo que ela existia, ele não deixou de orar. E aqui eu gostaria de fazer uma oração contigo,
Talvez, diante do dia a dia, da correria, nós não temos parado para orar um pelos outros. E nesse instante eu gostaria de orar por você. Queria pedir a Deus pela sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, agradeço, Senhor, por essa oportunidade aqui de orar com os meus irmãos e por eles. Peço que o Senhor dê sabedoria, dê conhecimento, dê vida no Senhor, vida no Espírito Santo. Que o Senhor se revele, que o Senhor fortaleça, que eles sigam os caminhos de Jesus, o Nazareno. Cura, Pai, liberta, santifica, salva em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Como é bom, irmãos, falar com Deus, como é bom falar do seu amor, como é bom transmitir a boa nova que é Jesus Cristo. O interessante é que Paulo, mesmo estando preso, e aqui ele está preso lá em Roma, é uma das cartas da prisão, é uma das cartas que ele escreve e que ele poderia muito bem estar reclamando, mas não, ele proclama o amor de Deus. É uma carta que ele poderia estar muito bem, está falando: Deus, por que estou passando por isso? Deus, por que eu tive que alugar uma casa, pagar com meu dinheiro? Por que eu estou tendo que pagar por esses soldados que têm tomado conta de mim? Não, ele ora, ele suplica, ele vive o evangelho e vidas são salvas. Ele investe o seu tempo para o reino. É uma igreja que ele não planta, mas ele escreve uma carta a essa igreja. É uma igreja que ele se importa. É uma igreja em que ele fala do amor de Deus em Jesus Cristo. O interessante é que ele pede algumas coisas. E essas coisas que ele pede me saltam os olhos, que é sabedoria e entendimento espiritual. Quando falamos de sabedoria, não podemos deixar de falar de Salomão, o homem mais sábio que existiu, mas que foi sábio porque o Senhor o capacitou. Deus deu a ele sabedoria e ele pode dar a mim e a você sabedoria para viver esse tempo em que estamos vivendo. Dar entendimento espiritual é olhar para as coisas do reino, olhar para as coisas que Cristo tem dado a cada um de nós, entender o propósito da morte e ressurreição que foi nos resgatar. Entendimento espiritual para orar, para nos reunir e falar do amor de Deus, para visitar. Entendimento espiritual para estar alerta às coisas de Deus. Mas ele não para aqui. Ele fala de frutificar. E quando eu ouço sempre essa palavra do fruto, do frutificando, do frutificar, logo me vem as aulas de EBD, da Escola Bíblica Dominical que nós tínhamos, que eu participei quando criança, adolescente, jovem. E eu ficava me perguntando, mas como é isso? Como é dar fruto? Como é viver o Evangelho? Como é estar presente? Como as pessoas conhecem a Cristo? Como elas podem se achegar a Cristo? E o interessante é que muitas vezes alguns plantam,
Alguns regam e outros colhem. Tive experiências grandiosas que Deus me proporcionou. Tempos em que olhava para mim e eu falava assim, mas eu sou um pecador, eu não posso falar, eu não consigo, as pessoas não virão a Cristo através. Mas Deus foi fazendo por ele, porque é Ele que faz, Ele que dá força. E de repente, depois de alguns anos encontrando algumas pessoas, elas falando, Eduardo, eu conheci a Cristo e a minha lembrança era do testemunho. A lembrança que eu tenho era de alguns momentos que você, da sua forma, do seu jeito de falar, você falou de Jesus. Na hora eu não entendi muito. Passando o tempo eu fui entendendo e hoje estou aqui, estou aos pés da cruz. E para mim isso é muito gratificante. E ver os frutos e a obra crescendo, nós ficamos muito alegres. Ele também que fala de conhecimento de Deus. Quantas vezes queremos sair e falar do amor de Deus? Quantas vezes nós já vimos desta forma, mas muitas vezes as pessoas se esquecem de buscar conhecimento na palavra, de se debruçar na palavra em oração para anunciar a palavra com conhecimento, com intrepidez, com segurança, com vida em Cristo. E Paulo fala do conhecimento. O interessante é que ele fala de fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Fortalecidos pelo Senhor. Em toda a perseverança. E perseverar aqui me traz à memória momentos em que passei, em que tive que perseverar, em que tive que falar, eu tenho que caminhar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que ir, mas que em todo momento não era eu somente que estava ali, era o Senhor, que estava com as suas mãos estendidas, era o Senhor que levantava do chão, era o Senhor que ao me ver caído, estendia sua mão direita e me levantava, e eu prosseguia e perseverava, mas não pela minha força. Eu jamais consegui fazer algo por minha força somente. Eu não consegui. Somente em Cristo. Aquele que nos dá força a prosseguir, a perseverar. E que nos dá paciência. Para os dias difíceis, para momentos de conflito, para momentos em que olhamos para nós e nos vemos cercados, nos vemos atacados. Paciência para olhar para os céus e ver Cristo operando. 10.000 cairão à sua direita e 1.000 do outro lado, e você não será atingido. Paciência, siga, prossiga, seja persistente, ande com grande alegria, diz a palavra. E alegria maior não é a de não podemos deixar de falar de Jesus. Ele que é o Senhor da festa. Ele é o Senhor da alegria. Ele é aquele que multiplica as coisas em nossa casa. Os nossos amigos, os nossos pais, as nossas mães. É aquele que está presente.
aquele que nos dá perseverança para seguir, paciência no dia do conflito e amor, alegria nos momentos mais difíceis que podemos viver. Dando graças ao Pai. E o apóstolo aqui, ele usa um termo que eu acho lindo, que é Pai. Quando eu ouço a minha filha falando, papai, e vem me dar um abraço, me dar um beijo, é com grande alegria que recebo. Papai, fiz esse desenho para o Senhor. Papai, escrevi o seu nome. Papai, é o mesmo gesto de Jesus ensinando os seus discípulos. O Pai Nosso que estás nos céus. É uma intimidade tremenda com Deus. É uma intimidade constante com Deus. De falar, papai, te dou graças, Abba, te dou graças, Pai, eu te dou graças, que os capacitou a participar da herança. E eu volto à herança dos santos da luz. Nós somos convidados a viver com Cristo. Somos convidados a já usufruir da herança que recebemos de Cristo no Pai. Já somos convidados a viver a herança dada como um filho que muitas vezes não tem um carro ou não tem uma casa, mas aquele pai tem, ele deixa ele utilizar, usufrua, já pode ir usando, aquilo que é meu é seu. É a mesma história do filho que deixou seu pai, do filho pródigo, que tinha um irmão mais velho e que o pai falou para ele, mas tudo aquilo que eu tenho é seu. Mas pai, você não me deixou, você não me deu para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas o pai olha para ele e fala assim, tudo que é meu é teu, usufrua. A morte de Jesus na cruz nos dá isso. Somos co-herdeiros com Cristo e temos uma herança com Deus Pai, o nosso Salvador, aquele que enviou seu Filho único, para morrer por mim e por você, nos dando uma herança de vida e vida em abundância aqui na terra. Usufruir aqui do amor do Pai, das bênçãos, da vida, do amor, em comunidade, de fé e prática. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que tem orado, que tem intercedido, que tem buscado, que tem estado aos pés da cruz, saiba que você é co-herdeira com Cristo e que você pode viver o amor de Deus aqui, a graça, a misericórdia de Deus Pai aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou estar orando e logo após estarei impetrando a bênção, meus queridos. Deus, muito obrigado por esse dia,
pela oportunidade novamente de falar do teu nome, do teu amor, do Evangelho. Estou aqui com os meus irmãos, Pai. Somos pecadores, mas o Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos purificar, para fazer uma grande obra em nossa vida. Nós, os cordeiros com Cristo, herdeiros de Deus Pai, que possamos usufruir aqui na terra do teu amor, da tua paz, do relacionamento íntimo contigo. Aquele que morre e que rasga o véu, que nos dá acesso ao Santo dos Santos e que nos dá vida e vida em abundância. É em teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Recebi a bênção. Com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você aí na sua casa, meu irmão, no seu trabalho, aonde for que você andar, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Ele venha. Fique com Deus.